Juíza mantém a decisão e, por enquanto, nada muda na SAF. Porém, um capítulo novo pode ser escrito hoje e eu vou explicar como o desembargador César Cury pode mudar tudo na SAF do Vasco. Tem jogo no próximo dia 16. Quem vai ser o técnico? Reforços. Tudo isso e muito mais agora, então dedo no like, comenta e compartilha, se inscreve no nosso canal, manda pra geral, porque Dr. César Cury, desembargador, vamos começar logo com a principal notícia para você curtir aqui o nosso vídeo. Ele é o cara que pode dar a canetada forte, ele é o cara que pode mudar o rumo da SAF vascaína. Por que eu digo isso? Porque ontem a juíza da 6ª Vara Empresarial, a excelentíssima doutora Simone Chevran, manteve a decisão que já tinha sido instaurada, né? Fez algumas modificações, alguns ajustes, né? Em virtude da nomeação do novo interventor, doutor Atos Andrade, nos poderes que ele tem. Então a juíza indicou, olha, você pode interferir na governança, organizar, tentar intermediar o acordo das partes, dos sócios, porém, o futebol segue com os diretores. Nada impede contratação de reforço, contratação de treinador, venda da SAF. Aliás, ontem o Joel Silva colocou a carta que o Marcos Lamáquia enviou para a Justiça, porque ele falou, tudo está pronto, só falta assinar. Inclusive, amanhã, né, dia 10, era a data que estava marcada para poder ter a celebração da assinatura do contrato, que, claro, vai passar por todo o trâmite interno do Vasco, como a AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária, presidida pelo Alain Belaciano, como vai passar também nas mãos dos conselheiros do Vasco, porém está tudo travado. E o Marcos Lamáquia deixou muito claro nessa carta e no pedido que fez à Justiça, que reconsidere, que reconduza ao Conselho de Administração o presidente Pedrinho e os dois conselheiros, o Felipe Elias e também o Cristiano Stockler, os dois que compõem, com o Pedrinho, o Conselho de Administração da SAF do Vasco. A juíza entendeu que não via momento ou argumentos para isso, manteve essa decisão, então eles continuam de fora. Porém, aí vem a notícia. O desembargador César Cury já está com o agravo que o Vasco enviou, com todas as ponderações, está de posse dessa carta do Marcos Lamáquia também, para que entenda que o momento do Vasco requer celeridade, tem urgência em mudar a chave do Vasco da Gama. No entanto, a mudança feita da retirada dos conselheiros, da administração, da SAF do Vasco, o Vasco entende e argumenta com a Justiça que não tinha essa urgência. Então a discussão está acima agora da juíza da 6ª Vara Empresarial. Há uma expectativa de que a qualquer momento o desembargador César Cury dê uma liminar, conceda a liminar e reconduza o trio para o comando da SAF, retire com isso o interventor. E isso seria apenas, então, somente uma indicação do que vem pela frente, né? Porque, afinal de contas, tem um julgamento pós, né? Isso seria uma decisão liminar, em caráter liminar, suspendendo o que foi proposto lá atrás. Então vamos aguardar, mas pode sair hoje, pode sair amanhã. Há uma expectativa no Vasco que até segunda-feira. Eu torço muito para que o doutor César Cury, de posse de todas as informações, ele consiga fazer essa mudança, para que o Vasco consiga respirar. Os recursos que o Vasco tem hoje dão conta de que até o final do mês, início de agosto, né, a folha de julho será paga no início de agosto e não mais. Óbvio que vai ter que recorrer a empréstimos. Fábio, mas mesmo que resolva tudo, não vai assinar a tempo do Marcos Lamáquia chegar e depositar. Lembra como é que foi com a 777? Rolou aquele empréstimo ponte. Ele faz o empréstimo ponte, olha, eu vou botar aqui 100 milhões no Vasco, porque eu vou comprar a SAF. Que não tem como não ser aprovada a SAF. Uma pessoa idônea, com patrimônio bilionário, brasileiro, com lastro,
que tem como avalista o pai, que é outro bilionário, com lastro. Porra, não tem como dar errado. Pode não dar certo a contratação de A, B ou C, não dar o resultado que a gente espera, aí é da bola. Se botar alguém que não é qualificado, Fábio Azevedo, se sou o Marcos Lamáquia, vou no Rodrigo Caetano, acabou a Copa do Mundo, continuo aqui, né, nesse cenário lindo. Tô até sem vista aqui, né? Tá feia minha vista aqui, né? Se sou o Lamáquia, vou no Rodrigo Caetano. Rodrigo, vem pro Vasco. E ele tem um sonho de voltar ao Vasco. Rodrigo apaixonou pelo Vasco da Gama, é apaixonado pelo Vasco e tem uma enorme vontade de um dia voltar. Claro que ele está na seleção brasileira, o Carlo Ancelotti gosta muito dele, então a tendência é que ele siga, mas eu traria, simples assim. Mas voltando a falar sobre aporte, o empréstimo ponte é um valor imediato. Quando aportar, eu tenho que dar 2,5 bi, não, já botei 100, então é 2.400 ao longo. Simples assim, fácil de resolver. Mas vamos ver o que vem por aí. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês o Prêmio Best. Continuem, todo dia, vamos lá, votar diariamente, gente. Todo dia lá, só um votinho lá, todo dia você deixa aquele voto, dá aquela moral para mim como melhor influenciador de esporte. Se você curte demais o meu trabalho, então, ó, por favor, dá aquela moral também. Vou deixar no fixado aqui nos comentários. Outra, na descrição do vídeo tem um link do meu outro canal, Fábio Azevedo, onde eu falo de todos os times lá, falo muito sobre futebol, não só de Vasco da Gama. E se você gosta do meu trabalho, vai lá também, se inscreve no canal, dá aquela moral. Bom, dito isso, voltando, série de pedidos que eu faço. Eu sou um cara que eu peço porque eu gosto de trabalhar com vocês, que a reciprocidade é fantástica. Bruno Lazzaroni vai ser o cara responsável por dirigir o Vasco da Gama contra o Vitória, dia 16, semana que vem, gente. Hoje é dia 9, daqui a uma semana, quinta que vem, tem um jogo com o Vitória. E vai ser o Bruno Lazzaroni, porque por mais que chegue alguém, seja contratado hoje, amanhã, não dá tempo. Então o Bruno Lazzaroni vai dirigir a equipe do Vasco da Gama no jogo com o Vitória. Cara, é aquele jogo de 6 pontos, que o Vitória está ali perto, o Vasco precisa somar 3 pontos, sair da zona de rebaixamento. Então, meu amigo, não tem jeito, não tem jeito. E reforça, Azevedo. Vou dizer uma coisa para você, torcedor, do fundo do meu coração. Olha aqui nos meus olhos, ó, vou até me aproximar aqui de você. Se não tiver um investidor, se o Marcos Lamáquia não assinar e não passar nas assembleias dos conselheiros e na Assembleia Geral, o Vasco vai estar, ó, isso que você imaginou. E aí, como é que faz? Aí a gente chega no fundo do poço, como é que vai fazer? Já parou para pensar nisso? Porque eu tenho certeza, e vou olhar de novo no seu olho, torcedor, que quem está por trás dessas ações tem esse interesse, que o Vasco chegue ao fundo do poço, que ele sente na cadeira para renegociar. O Marcos Lamáquia já falou, não vou renegociar nada, já está tudo pronto. Não foi um trabalho de um dia só, né, gente? Nem de uma semana, nem de um mês. É isso. Técnico procurado pelo Vasco da Gama bateu o martelo e definiu o futuro. Eu vou trazer isso para você aqui neste vídeo. Além disso, também falar sobre mercado da bola. Zagueiro procurado pelo Cruz Maltino vem recebendo procura de também alguns outros clubes. E fica a preocupação, o Vasco tem que resolver o quanto antes a situação na Justiça para anunciar os primeiros reforços. Falando em Justiça, tem novidade também importante para você aqui nesse vídeo. Mudanças que podem fazer com que o Vasco se aproxime cada vez mais de uma novidade nessa situação e uma retomada no controle da SAF. Amigo, eu vou trazer tudo isso para você, explicações relacionadas ao que vem acontecendo. É muita dúvida de fato, né? Nesse nosso Vasco da Gama, agora o torcedor ele não precisa apenas mais saber de campo e bola. Tem que saber também de justiça, judiciário, liminar. Que loucura é essa? Mas eu vou explicar para vocês de forma bem resumida o atual momento do nosso Vascão e as últimas novidades. Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, amigo torcedor Cruz Maltino, desta sua quinta-feira, trazendo informações importantes relacionadas ao futebol do nosso Vasco da Gama, que vem sendo um pouco deixado de lado, né, pela imprensa de uma forma geral, por conta de tudo aquilo que vem acontecendo fora das 4 linhas dentro do nosso Vascão. Volto a repetir, Vasco
Na próxima quinta-feira tem um jogo muito importante contra o Vitória. Eu acho que estão esquecendo dessa partida. E enquanto, né, o Vasco da Gama não se mexe, não se prepara para esse jogo, estou dizendo fora das quatro linhas, com relação à chegada de um novo treinador, com relação à chegada de reforços, o Vitória está se preparando, cara. E o Vitória, nas últimas horas, anunciou um pacotão de reforços, tá? O Vitória anunciou o meia-campista Wallace, o jogador vem ao Vitória por empréstimo, anunciou também o lateral direito Fabiano. Então, o Vitória anunciou 2 reforços e vem negociando também com mais nomes. A expectativa é que até a próxima quinta-feira mais alguns jogadores venham a ser anunciados pelo Vitória para estarem já à disposição, né, do clube baiano, do técnico deles, que é o Jair Ventura, para o jogo contra o Vasco nessa próxima quinta. Então, enquanto o nosso Vascão está parado, não se mexe, o adversário do Vasco da Gama na próxima quinta-feira está se mexendo, está querendo, está correndo atrás. Isso, a minha opinião, é uma grande preocupação, amigo torcedor Cruz Maltini. Até falando em mercado, falando, né, em reforços, um dos nomes que o Vasco da Gama chegou a procurar nessa janela de transferências é esse rapaz aí que está aparecendo a vocês. Esse é o Arthur Chaves, para você que não conhece, um zagueiro, né, que pertence a um clube alemão. Ele teve uma última temporada bem legal, um jogador jovem, com passagens, inclusive pela seleção de base brasileira. Tem 25 anos de idade apenas. E o Arthur Chaves, ele, nesse momento, vem tendo o interesse de voltar ao futebol brasileiro. Como eu trouxe a vocês, ele pertence a um clube alemão, esse clube é o Hoffenheim, e o Hoffenheim tem também interesse em dar rodagem para o Arthur, ou seja, emprestá-lo. Está aberto aí, de fato, a emprestar o Arthur para algum outro clube. E qual é a situação, amigo torcedor vascaíno, que eu trago a vocês com relação a este profissional? Informações aqui, além do Vasco da Gama, São Paulo, que foi um clube que até se aproximou da contratação do Arthur Chaves, e também o Botafogo se interessam pela contratação do jogador. Ou seja, um nome que inicialmente apenas o Vasco da Gama tinha interesse, neste momento passa a ser alvo também de São Paulo e de Botafogo. E o Vasco precisa correr contra o tempo para definir essas situações. Porque para o Arthur definir a sua situação de carreira e fechar com um outro clube, basta pouco. E aí o Vasco vai ficar chupando o dedo. A situação, porém, que eu trago a vocês com relação a essa posição da zaga, é que hoje o grande nome que de fato o Vasco quer é o Jair. O Jair é a prioridade do Vasco da Gama nessa janela de transferências. Jair, zagueiro que pertence ao Nottingham Forest, vendido, né, pelo Botafogo, inclusive, ao clube inglês. Jair Cunha, um jogadoraço jovem, que o Vasco da Gama tinha até negociações já muito avançadas para trazer o Jair ao Vasco da Gama por um empréstimo até o meio do ano que vem. O que hoje acabou paralisando as tratativas, é toda essa questão judicial que acontece, infelizmente, dentro do nosso Vasco da Gama, né, amigo torcedor Cruz Maltino. É o plano A, é a prioridade, é o nome desejado, mas se o Vasco foi atrás de Jair, outros clubes também vão ficar atentos a essa situação e vão atrás de jogador. E aí é o que de fato preocupa, é o tempo. O mercado, amigo, ele não dá tempo. O Vasco quer o Jair, mas não pode contratá-lo. Custa pouco, então, para outro clube aparecer na frente e conseguir a contratação do defensor. Então vamos ver. O Arthur, que é o nome que o Vasco de fato sondou, já passa a ser alvo de outros clubes. E o Jair, que é esse plano A, essa prioridade, até o momento não foi sondado em nenhum outro clube do futebol brasileiro, mas pela qualidade que tem, não vai demorar muito para isso acontecer. Mas o Vasco segue aí esperando cair toda essa situação para andar no mercado da bola. E quem sabe, né, caso ainda haja tempo, contratar o grande jogador Jair, que eu volto a repetir, é um baita nome para reforçar o sistema defensivo do nosso Vasco. E falando em andar, em chupar dedo, né, o Vasco chupou dedo e o Vasco Matos, profissional que chegou até a ser sondado pelo Cruz Maltino, contactado inclusive também pelo nosso Vascão, fechou com o Estoril. Então, um nome que estava aí livre no mercado, pronto para aceitar um novo projeto, nome que o Vasco chegou a procurar nessa janela de transferências, já definiu o seu futuro e é o novo reforço do Estoril Praia para a temporada de 2026, amigo torcedor Cruz Maltino. Então, o Vasco tem, de fato, menos uma opção no mercado para a função de treinador. Cara, eu acho que para bom entendedor meia palavra basta, né, amigo vascaíno? Vamos ser sinceros, vamos ser de fato coerentes, vamos ser realistas. Tá mais do que nítido
que na próxima quinta-feira quem estará na beirada de campo será o auxiliar do Vasco da Gama, chamado Bruno Lazzaroni. Estamos na quinta, o Vasco não fechou com nenhum treinador, restam apenas mais 7 sessões de treinamento. O Vasco não vai fechar com técnicos. Prepare que quinta-feira será Bruno Lazzaroni na beirada de campo. E é uma situação que preocupa, cara. Eu acho que ela me preocupa muito, provavelmente preocupa também a você, torcedor cruzmaltino, é o fato do Vasco da Gama não ter até o momento definido nenhuma situação. Ontem tivemos essa informação relacionada ao Marcos Lamacchia, e já mudando de assunto, deixando agora um pouco essa situação de mercado de lado, para explicar para vocês toda essa questão judicial. Ontem o Marcos Lamacchia assinou, né, a carta de intenção de compra do Vasco da Gama, e essa assinatura, eu não vou falar sobre o teor da carta, eu não vou falar sobre o teor do que Marcos Lamacchia fez. Se você não viu, te peço, por favor, vá lá dar uma olhada nos 2 vídeos que eu postei ontem à tarde e ontem à noite, que está tudo muito explicado. Mas é importante falar que o Marcos Lamacchia, nesta carta, ele assina com o nome de uma empresa. A empresa que, ao meu ver, e ao ver de todo mundo que analisa juridicamente o Vasco da Gama, é a empresa que será responsável por comprar o Vasco, que é a empresa Almirante Participações e Empreendimentos. Subscreve a carta também Mário Junqueira Franco Júnior, tá? Amigo torcedor cruzmaltino. Essa empresa, ela, desde que as negociações para a venda do Vasco da Gama ela foi criada, ela de fato veio a público, o nome de Marcos Lamacchia passou a ser esse grande interessado na compra do Vasco da Gama. O seu pai, José Roberto Lamacchia, também desde o primeiro momento ele já deu entrevistas falando sobre esse interesse, né, no Vasco da Gama. E em meio a todas as negociações envolvendo o Vasco, Marcos Lamacchia, José Roberto Lamacchia, surgiu essa empresa que é a Almirante Participações e Empreendimentos. Essa empresa ela foi criada em abril de 2024, foi uma empresa que passou de fato ali a chamar a atenção por ser um possível papel importante na estrutura da operação da compra do Vasco da Gama. Um documento divulgado, inclusive, tá, amigo torcedor cruzmaltino, durante o processo envolvendo o Vasco da Gama, informa que havia um investidor com negociações em estágio avançado para concluir o aporte na sociedade. O texto até afirma que as tratativas aconteciam havia mais de 2 anos e que a assinatura do contrato só não foi concluída em relação à intervenção judicial. Ou seja, é uma empresa que de fato foi criada há 2 anos com apenas um objetivo: comprar o Vasco da Gama. Amigo torcedor vascaíno, a gente não tem informações de fato relacionadas a essa empresa, mas pelo tempo que foi criado, em 2024, quando, né, começou toda essa situação envolvendo Vasco da Gama e família Lamacchia, nitidamente é a prova de que as negociações já acontecem há mais de 2 anos entre Vasco da Gama e a família de Marcos Lamacchia. Então, Almirantes Participações e Empreendimentos. Tá aí o nome da empresa que vai comprar o Vasco da Gama e que tem como grande responsável por ela exatamente Marcos Lamacchia. Vamos conferir as cenas dos próximos capítulos, né, dos próximos episódios dessa novela louca que se chama Vasco da Gama. Tivemos ontem, né, através de uma nova decisão da juíza Simone Chevran, um novo interventor sendo colocado dentro da SAF do Vasco da Gama. Caiu a Samantha Longo e agora chega o advogado doutor Atos de Andrade Figueira Naves, ele que é um dos grandes nomes de destaque em processos de recuperação judicial aqui no Rio de Janeiro, tá? Um grande advogado, é um advogado que se destaca muito de fato no cenário jurídico empresarial aqui no Rio de Janeiro. Volto a repetir, nessa questão aí de recuperação judicial, falência de empresas, reestruturação de empresas, administração judicial. Então ele chega agora com esse objetivo de ajudar o Vasco da Gama e ser esse interventor nesse processo que o Vasco infelizmente vive, né, de suspensão desse processo de venda, afastamento do presidente Pedrinho, da SAF Cruzmaltina, um grande problema, tá? Amigo torcedor vascaíno. Ele não chega para ser diretor técnico, CEO, nada disso. Ele chega para ajudar, fazer um meio termo entre justiça e o nosso Vasco da Gama. É uma situação tensa, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, a expectativa
é que essa liminar caia o quanto antes e eu vou trazendo tudo isso para vocês. E teve um membro, um jornalista da ESPN, que se manifestou nestas últimas horas detonando e criticando fortemente, tá? Esse atual momento vivido pelo Vasco e até mesmo o atual presidente Pedrinho. Se liga aí só nas palavras de Brailler Pires, falando sobre toda essa... A gente diz, né, o ser humano é o único animal que comete o mesmo erro duas vezes. O Vasco está indo por esse caminho. Primeiro, isso acontece porque não houve responsabilização de quem fez aquela venda irresponsável para 777, entregando o Vasco para um esquema de pirâmide. Salgado e companhia não foram responsabilizados, então quem não responsabiliza, quem comete erros, tende a incorrer no mesmo erro. E agora o Pedrinho, que está afastado pela justiça, ele faz basicamente o mesmo que o Salgado fez com a 777. Olha, do dia para a noite chega, tá aqui Vasco da Gama, comunidade vascaína, encontramos um comprador, mas ninguém sabe os termos, o que o acordo envolve, quanto de grana, o compromisso dessa galera e o principal, não há uma concorrência. Eu fico, Felipe, estupefato de ver um clube de futebol vendido dessa maneira. Olha, encontrei um comprador aqui, ó, alguém quer comprar. Um clube de futebol, pelo que envolve a paixão de milhões de torcedores, deveria ser tratado quase que como uma coisa pública. Ah, queremos vender? Vamos abrir aqui um processo amplo e transparente de licitação. Propostas de todos os lados do mundo vamos aceitar, mas nesses termos, e o torcedor, a par de tudo, desde o começo. Ah, mas tem acordo de confidencialidade. O escambau, meu amigo, o Vasco da Gama não é uma empresa. Embora seja a constituição de SAF, o Vasco da Gama continua sendo um clube de futebol que é da sua comunidade, ou deveria ser. E vender dessa forma, eu nunca vou concordar. É óbvio que, de novo, o Vasco, no desespero, vai acabar, de alguma maneira, encaminhando essa venda. Mas não é a forma correta de fazer. Bom, amigo, então, como vocês viram aí, né, essa foi a postura de Brailler Pires. Para muitos, uma opinião equivocada, para outros, uma opinião correta. E aqui o canal tá para isso, né? Independente de tudo, nós somos vascaínos e cada um tem a sua opinião dentro do cenário Cruz Maltino. E aí, você concorda com o Brailler? Discorda? Deixe a sua opinião, é claro, aqui nos comentários. Alô, amigo vascaíno. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.